Oi, pessoal, a paz do Senhor, que é o Mateus. Estamos mais uma vez para falar da palavra de Deus, para ajudar os professores a ministrarem a sua aula em sala de jovem, né? Sabemos que nós estamos aqui falando sobre doutrina, falamos muito sobre doutrina. Estamos aqui na 7ª lição, tá? E não se esqueçam, se ainda você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente os nossos vídeos, curtam, compartilhem. Isso tudo ajuda a crescer, né? A nossa estrutura aqui da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Como eu falei, lição 7 hoje tem como título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Ok? Vamos aqui para o texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso está em João, capítulo 10, os versículos 9 e 10. Esse é o nosso texto áureo. Resumo da lição. A doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. Nós temos 3 objetivos aqui com esta lição, tá? Primeiro, compreender a autoridade da doutrina de Cristo. Segundo, conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem. E terceiro, saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. Amém? Nós temos esses 3 objetivos. Esses objetivos são para que nós possamos medir como foi aí a eficácia da aula. No fim da aula, os alunos precisam, pelo menos de forma breve, estar com esses 3 objetivos em mente. Ok? Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. E nós sempre orientamos, leia com os alunos pausadamente para que eles entendam, para que eles compreendam o que o texto quer dizer. Quando nós lemos todos os textos, o texto semanal, a leitura semanal, o texto áureo, leitura bíblica em classe, os alunos conseguem compreender melhor, né? E nós estamos utilizando da palavra de Deus para confirmar aquilo que a revista está dizendo. Amém? Introdução. Por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que doutrina e obras caminham unidas. As obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, essa lição mostrará que ambas são inseparáveis e que as obras do Senhor são firmadas em quem Ele é. Então, basicamente, a lição nos traz o poder, né, a autoridade de Jesus com seus ensinos, com a sua doutrina. Por quê? Porque as obras de Jesus confirmam a sua doutrina, ou a doutrina confirma as suas obras. É por isso que Jesus ele tem autoridade. Então vamos observar aqui isso no primeiro tópico, que é a autoridade da doutrina de Cristo. E nós temos aqui 3 subtópicos, tá? E o primeiro subtópico é o conceito de autoridade. O conceito de autoridade. Então, nós estamos falando sobre a autoridade de Jesus. E qual que seria aqui o conceito dessa autoridade? Basicamente seria também a autenticidade, ou seja, os ensinos de Jesus, eles provêm de Deus. Os ensinos de Jesus, eles eram diferentes dos ensinos de escribas. Por quê? E isso, o próprio versículo ali de João, capítulo 6, versículo 60 e 69, confirmam isso. Por quê? Os escribas, eles eram hipócritas, né? A Bíblia menciona lá em Mateus capítulo 6, 5 e 6, que os escribas e os fariseus, eles eram mencionados por Jesus como hipócritas. Jesus falava que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles gostavam de fazer a obra de Deus, vamos assim dizer, para serem vistos pelos homens, né? E além do mais, eles pregavam uma santidade que nem eles mesmos conseguiam viver. Era uma santidade que nós podemos dizer que era um cargo, né, um fardo pesadíssimo que ninguém podia aguentar.
Só que Jesus não, ele pregava com autoridade, a sua pregação poderia ser vivida, né? Poderia ser aplicada. Por quê? Porque era uma doutrina, é uma doutrina que provém de Deus, porque é o próprio Jesus, sendo Deus, ele ministrava aqueles ensinamentos. Então, Jesus, ele tinha autoridade. E aqui no subtópico 1, nós vemos que há uma citação, né? Há uma citação na qual Pedro, ele está ali, ele acaba confirmando essa autoridade de Jesus. Quando Jesus está ali no Sermão do Monte, né? Muitos discípulos de Jesus começam a ir embora, porque achavam o discurso de Jesus muito duro, né? Um discurso pesado. E aí Jesus fala para os discípulos que restaram, fala assim, olha, se vocês quiserem ir, pode ir também, sigam eles. Aí Pedro fala assim, Jesus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, o Pedro está falando assim, olha, Jesus, eu sei que esse discurso ele é duro, né? Ele é difícil talvez de se ouvir, mas nós reconhecemos que esse é um discurso vindo de Deus e ele produz vida eterna. Então Pedro aqui, ele confirma essa autoridade de Jesus. Essa autoridade que ele fala que essa doutrina, esse ensinamento de Jesus produz vida eterna. Agora no subtópico 2, autoridade que habilita. Autoridade que habilita. Jesus, ele deu autoridade aos discípulos, né? Ele deu autoridade aos discípulos para que eles pudessem ir fazer a obra de Deus, e isso está em Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus concedeu poder e autoridade para que os discípulos pudessem pregar o evangelho, para que eles pudessem operar milagres, para que eles pudessem expulsar demônios, né? Então Jesus tinha e tem toda a autoridade. Jesus pode habilitar nós, meros seres humanos, pecadores, mortais, né, a pregar o evangelho, a também fazer com que os demônios nos sujeitem, mas sobre o nome de Jesus, né, sob a autoridade do nome de Jesus. Então, a autoridade de Jesus também ela habilita, assim como habilitou os discípulos a fazer a obra, ela nos habilita a também fazer a obra de Jesus, ou também ter, né, tendo essa autoridade de Jesus sobre a nossa vida, nós temos a autorização de Jesus para poder pregar a palavra de Deus, para poder orar pelos enfermos, para poder expulsar os demônios. Então, esta é a autoridade que habilita, nesse sentido que a lição traz para nós. É uma autoridade que Jesus nos concede, que nos habilita a fazer a obra de Deus, a fazer a obra missionária. Subtópico 3. Autoridade confirmada. O que seria essa autoridade confirmada? A autoridade que os fariseus, os escribas não tinham, e eu falo que é uma autoridade que eles não tinham, por quê? Porque eles eram hipócritas, eles pregavam e as suas obras não eram confirmadas pela sua pregação, pela sua doutrina. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. Só que a autoridade de Jesus não. A autoridade de Jesus não. A própria Bíblia testemunha. Fala assim, olha, Jesus, ele pregava como que tinha autoridade. Isso está em Marcos capítulo 1, né, versículo 22. Que diz assim, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O que é tendo autoridade? Primeiro, é o poder de Deus sobre a vida de Jesus, né? É o poder de Deus fazendo com que na hora da pregação as pessoas fossem tocadas por aquela palavra, por aquele ensino, por aquela doutrina. E quem não tem a autoridade do céu, quem não tem a autoridade de Deus para pregar, a pessoa pode pregar, pode estudar, pode se especializar em falar em público. Ela não vai tocar o coração das pessoas. Isso é o poder que estava sobre a vida de Jesus quando ele ministrava. E a autoridade do céu, ou seja, a autenticidade daquilo que Jesus falava. Primeiro, em relação às coisas celestiais, aquilo que Deus já havia dito pela sua palavra, e segundo, pelas obras de Jesus. Pelas obras de Jesus. A autorização, a autoridade de Jesus nos seus ensinos, confirmadas pela sua obra e também pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque quando você tem uma autoridade confirmada, as pessoas aceitam o seu discurso, né?
As pessoas aceitam o seu ensino e muitas pessoas rejeitavam porque não criam que Jesus, ele era o Cristo. Mas Jesus, ele nos ensina na sua palavra, né, que ninguém podia vir a ele se pelo Pai não lhe fosse concedido. Então, aqueles que criam em Jesus Cristo é porque Deus concedeu que crescem nele, né? E muitos não creram, mas hoje há muitos iguais a nós que cremos em Jesus Cristo, né? Por quê? Por causa da autoridade de Jesus Cristo. Porque um dia Jesus Cristo, ele entrou na nossa vida, fez tudo novo, mudou a nossa vida, e essa autoridade de Jesus foi passada para nós. E hoje também nós podemos, com a autoridade de Jesus que está sobre a nossa vida, nós podemos pregar. Mas é necessário que também, assim como Jesus teve a sua autoridade confirmada pelas suas obras, nós também devemos ter a autoridade confirmada pelas nossas obras, né? Porque se nós pregarmos e a nossa pregação não condizer com aquilo que nós vivemos, não teremos autoridade naquilo que falamos, de maneira nenhuma. Pelo contrário, né? As pessoas não vão ouvir, não vão aceitar. Pelo contrário, elas vão nos questionar. Amém? A autoridade confirmada é este tópico, subtópico 3 do tópico 1. Agora nós vamos aqui para o tópico 2, que diz assim: a doutrina de Cristo dá vida ao homem. A doutrina de Cristo dá vida ao homem. E aí nós temos 3 subtópicos, né? Que o primeiro é morte espiritual, segundo a vida de Cristo, terceiro, doutrina de vida. E aqui na morte espiritual, nós vamos citar aqui Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, porque Paulo ele faz uma descrição do que é morte espiritual e de quem é morto espiritual, né? Nós vemos que Paulo ele fala assim que antes de nós crermos em Cristo, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós andávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Então o que é morte espiritual? Morte espiritual é uma pessoa, né, que está morta espiritual, é uma pessoa que ela vive uma vida de pecado, pecado deliberado, ela não tem regra, ela não tem leis, ela não segue a palavra de Deus, não tem temor de Deus, e ela anda de forma desordenada, vamos assim dizer, né? O pecado para ela é uma coisa comum, ela não tem um temor de sentir o peso do pecado na vida dela pecar e se arrepender. Então isso é ser uma pessoa morta espiritual, isso é ter morte espiritual dentro de si. E por que na lição é citado esse subtópico aqui, morte espiritual? Porque ao contrário da morte espiritual, Jesus vem para dar vida ao homem. Jesus, ele e nós já vamos entrar aqui agora no subtópico 2, Jesus é a vida e ele veio dar a vida. Ele veio dar a sua vida para salvar a nossa. E essa é a verdadeira religião, ou seja, o religare. O que é religare? É quando Deus envia o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio morrer em santidade, né? Ou seja, não tem pecado. Ele deu a sua vida para nos conectar novamente ao Pai. Então, esta é a religião. Isto é religar. Né, vem da palavra religião, é religar o homem morto espiritualmente a Deus, dando vida a ele por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, se outrora estamos na condição de mortos espirituais, Jesus veio para nos dar a vida, né, para morrer em nosso lugar, para nos religar novamente com Deus. Ok? Então o subtópico fala sobre isso, sobre a religação, que Jesus veio dar a sua vida para que nós venhamos ter vida com Deus. E o que é ter vida com Deus? Agora é ter os olhos abertos para a palavra de Deus, os ouvidos abertos, né? É ter a vida transformada. E nós entramos aqui no contexto do novo nascimento, da regeneração. Inclusive no subtópico 3 fala sobre Nicodemos, que quando Nicodemos vai ter com Jesus, João capítulo 3, Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento e Nicodemos não entende. Por quê? Porque ainda ele não cria que Jesus era Deus. Nós nascemos de novo quando nós cremos que Jesus é Deus e em toda a sua obra redentora na cruz do Calvário, né? A sua vinda,
como humano, assim como diz Filipenses capítulo 3, que Jesus ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Né? A partir do momento que nós cremos em tudo isso, nós recebemos essa vida de Cristo sobre as nossas vidas. E nós aí temos vida espiritual agora e ainda mais obtemos também a vida eterna. Então, o tópico 2 ele fala sobre todo esse contexto, morte espiritual, e Jesus veio para dar vida aos mortos espirituais, vida espiritual e ainda vida eterna, né? E agora a doutrina de vida, o ensinamento de Jesus é que traz para a nossa vida, né? Que traz para nós essa vida espiritual. Nós só obtemos vida espiritual através da doutrina, ou seja, através da palavra de Deus. É aí que está a importância de todo esse contexto que nós estamos falando aqui de sã doutrina. Por quê? A partir do momento que uma pessoa ela conhece uma doutrina falsa, como tendo-a como verdadeira, ou seja, como sã doutrina, ela pode adquirir uma vida que não é a vida que Deus quer para ela, que não é a vida que Jesus está disponibilizando a todas as pessoas, né? Nós temos uma vida que Deus ele entregou na cruz por nós, e os seus ensinamentos e a sua doutrina. E a partir do momento que essa pessoa ela aprende uma doutrina errada, ou seja, uma falsa doutrina, ela corre o risco de viver à mercê dessa doutrina e morrer achando que está vivendo uma doutrina correta ou uma sã doutrina. Então a doutrina de Jesus é uma doutrina que traz vida, é uma sã doutrina, uma doutrina que através das suas palavras, ou seja, do seu ensinamento, e doutrina quer dizer ensinamento, nós obtemos vida espiritual. Então como saber que é a doutrina, qual é a doutrina de Jesus? Como detectar se aquela doutrina é a doutrina que Jesus passou para os seus discípulos e para nós através da sua palavra? Essa doutrina ela é uma doutrina de espírito e de vida, ou seja, uma doutrina que produz vida espiritual, vida eterna. É assim que nós sabemos. A doutrina de Cristo dá vida ao homem. Os ensinamentos de Jesus trazem vida para nós, vida perante Deus, ok? Tópico 3. A doutrina de Cristo e os demônios, né? Aí nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, a doutrina de Cristo e suas obras. Segundo, os demônios reconhecem a Jesus. Terceiro, os demônios são expulsos. Vamos lá agora no primeiro subtópico do tópico 3. A doutrina de Cristo e suas obras. A vida de Jesus, ela tinha um padrão que confirmava as suas obras. Confirmava a sua doutrina, os seus ensinamentos. Isso nós já falamos anteriormente, que não há como uma pessoa ter autoridade nos seus ensinos, ou passar a autoridade que Jesus passava, diferentemente dos escribas e fariseus, se as suas obras não eram confirmadas pelos seus ensinamentos. Então Jesus, ele tem toda a autoridade, porque ele é o sumo sacerdote, ele é a nossa maior referência de vida, de conduta de vida. E a sua doutrina, quando Jesus ensinava, e de novo aqui eu quero citar aqui, Marcos capítulo 1, no versículo 22, que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? E o interessante é que quando Jesus estava ensinando na sinagoga, versículo 23 aqui do capítulo 1 de Marcos, entra ali um homem endemoniado. Agora perceba, se Jesus não tivesse autoridade, se a doutrina de Jesus não tivesse autoridade, ou seja, não fosse confirmada pelas suas obras, naquele momento que aquele endemoniado entrasse ali, Jesus, já pensou se Jesus não pudesse expulsar, né? Como ficaria ali a autenticidade ou a confirmação da sua palavra? Não estou dizendo que se uma pessoa não consegue expulsar demônio, não quer dizer que ela não tem autoridade de Deus sobre a vida dela. Não é isso. Mas no caso de Jesus, isso é levado muito em consideração. É como se fosse um teste. Jesus expulsando esse demônio é uma confirmação da autoridade de Jesus, né? Da autoridade de Jesus sobre
não só sobre os endemoniados, mas sobre os enfermos, né? A autoridade da sua pregação. Subtópico 2. Os demônios reconhecem Jesus. A autoridade de Jesus era tanta que até mesmo os demônios reconheciam essa autoridade. Até mesmo os demônios reconheciam essa autoridade. E nós observamos aqui o endemoniado de Gadara, o gadareno. Quando Jesus chega a ele, aquele endemoniado ele começa a proferir palavras de reconhecimento a Jesus. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, né? Ele começa a reconhecer ali a divindade de Jesus. Ou seja, os demônios reconhecem a autoridade e o poder de Jesus. Os demônios, eles sabem quem é Jesus. Quando nós olhamos para Atos capítulo 19, versículos 13 a 15, alguns judeus, eles queriam ali expulsar demônios. E aí nós observamos o versículo 13 que diz assim: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os judeus falavam isso: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios falam assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo também, e vocês, quem são? O que quer dizer? Que a autoridade de Jesus não estava sobre aqueles judeus. Se eles falassem assim, olha, eu os expulso, esconjuro-vos por Jesus a quem eu prego, seria outra coisa, mas eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham a autoridade de Deus sobre a vida deles, né? Paulo, ele tinha o reconhecimento até mesmo dos demônios, porque ele tinha a autoridade de Jesus sobre a vida dele. Paulo tinha a autoridade de Jesus. Paulo, ele recebeu a autoridade de Jesus. Ou seja, quando nós temos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, até mesmo os demônios nos sujeitam. Mas nós devemos lembrar que da mesma forma que Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar os demônios, Jesus fala assim: olha, vocês não devem se alegrar porque os demônios os sujeitam, porque vocês oram pelos enfermos e os enfermos são curados, né? Mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Então, os demônios reconhecem Jesus, reconhecem a autoridade de Jesus. E Jesus, ele habilitando essa autoridade, ou seja, autorizando os discípulos para que eles pudessem expulsar os demônios, né? Aí entramos aqui no subtópico 3, os demônios são expulsos. Eles não só reconhecem a autoridade de Jesus, mas eles obedecem. Quando Jesus ele ordena, o demônio ele tem que sair. Ele tem que sair. Essa é um reconhecimento de patentes. Nós estamos aqui em uma patente, a patente de Jesus, que está sobre qualquer patente, qualquer autoridade, e os demônios eles são obrigados a obedecerem a Jesus. São obrigados. Quando Jesus ordena, os demônios eles precisam sair. Não é iguais a nós, né? A partir do momento que nós cremos e temos a plena consciência de quem é Jesus, da sua autoridade, da sua soberania, nós o obedecemos por amor. Agora os demônios não, os demônios são obrigados a obedecer a Jesus, porque ele é a maior autoridade que tem. Então, além dos demônios reconhecerem essa autoridade de Jesus, eles são expulsos por quê? Porque eles acatam a autoridade que lhes é imposta por Jesus Cristo, e não só por Jesus, mas a quem Jesus delegou essa autoridade, que somos nós, a igreja, os discípulos. Então, quando nós estamos diante de alguém que está endemoniado, e nós falamos assim, olha, está repreendido em nome de Jesus, ou sai deste corpo que não te pertence, os demônios eles precisam sair. Por quê? Porque em nós há uma autoridade que nos foi habilitada. Não é autoridade do homem, não é autoridade do pastor, não é uma autoridade política, mas é uma autoridade vinda do céu, vinda de Jesus para a nossa vida. Quando Jesus ele delega, quando Jesus ele habilita os seus filhos, a essa autoridade, os demônios também nos sujeitam, não só os demônios, mas como as enfermidades também. E quando nós temos essa autoridade sobre a nossa vida, nós pregamos e pessoas se rendem aos pés do Senhor. As pessoas se rendem aos pés do Senhor, porque a autoridade, ou seja, há uma autenticidade em nossas palavras, em nossa doutrina, em nossos ensinamentos. Amém? Então, tópico 3, a doutrina de Cristo e os demônios. Da mesma maneira que Jesus tinha
essa confirmação na sua doutrina de suas obras, né? Ou ao contrário também, Jesus confirmava a sua doutrina através de suas obras, e as suas obras através de suas doutrinas. Nós também devemos confirmar dessa mesma maneira, para que a autoridade de Deus sobre a nossa vida, de Jesus sobre a nossa vida, seja também confirmada na pregação da palavra, na hora de orar pelos enfermos e na hora de expulsar os demônios. E nós sabemos que também, em muitas ocasiões, Jesus ele foi o que? Rejeitado. Não é que nós temos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, que sempre que nós pregarmos, as pessoas irão crer em Jesus. Negativo. Não é assim. Jesus também foi rejeitado e nós também seremos rejeitados. Né? Isso não quer dizer, não é pelo fato de nós sermos rejeitados que nós não temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Jesus tinha toda a autoridade, mas ele também era rejeitado. Conclusão, infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos, e isso tem causado danos os mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Nós queremos ter uma vida abençoada na presença de Deus, no ministério que Jesus nos concede. Essa vida precisa ser marcada por poder, por autoridade, né? Por poder e autoridade. E essa autoridade só nos é habilitada, nós só podemos conquistar se Jesus derramar sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Quero agradecer aqui a sua audiência por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe esse vídeo que vai ser uma bênção para nós. Amém? Deus abençoe.